Papo de Barbearia Podcast. Amigos do podcast Papo de Barbearia, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 7. Hoje é um episódio diferente, estamos fazendo ao vivo. Número 6. Opa, o Jacques está me corrigindo, episódio de número 6. Isso. Hoje é ao vivo. Peço a colaboração de todos caso algo não corra exatamente como planejado. Estamos ainda em fase de teste de tecnologias aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo. Então sejam todos muito bem-vindos para o episódio de hoje. O episódio de hoje tem o apoio de Malter Empreendimentos, Casas Lotéricas O Periquito de Ouro, Lincro Soluções em Software. Temos também a Melted Cheeseburger, que são os nossos apoiadores do dia de hoje. Sim. E para recepcionar todos vocês que estão nos acompanhando, apresento aqui o nosso entrevistado de hoje, que é o Marcos Santos, psicólogo e sexólogo, que vai trazer temas aqui sensacionais para a gente. Marcos, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E uma boa noite. Boa noite. Peço que você se apresente para o pessoal aí, por favor. Preocupado com a responsabilidade aí de ser a primeira entrevista ao vivo. Mas também, fico bem agradecido por ser da casa e por ser da cidade, por ser daqui e a gente poder bater papo da nossa comunidade conhecida, né? Atrair esse povo também, a galera daqui, para começar a interagir. Saber que aqui tem história para contar também, isso é muito legal, né? Mas acho que eu vou só sintetizar a minha apresentação, porque eu não gosto muito de ficar farofeando o meu currículo, nem nada disso, né? Apesar de ter bastante tempo aí de estudos e coisas e tudo mais. Mas eu sou, hoje, né, posso dizer, mas eu estou psicólogo clínico, ainda continuo atuando, atendendo as pessoas, né? Fechei recentemente o consultório presencial, porque o virtual se mostrou uma demanda gigantesca, infinita. Posso trabalhar o resto da vida, se quiser, só como psicólogo e terapeuta online. E a parte de sexologia foi uma área de formação que senti falta na faculdade. A faculdade de psicologia não tem uma cadeira, disciplina que trate de assuntos de sexualidade. Eu pensei, mas isso aí vai dar problema, né? As pessoas têm demandas sexuais que eu próprio já senti na pele na minha história de vida. E pensei, acho que o normal é a gente poder colaborar entre todos nós os problemas comuns, então eu vou estudar esse negócio, né? E descobri que existia a sexologia como especialização, então enveredei, já meti a cara na especialização, formação e tal, entrei aí em associações mais consagradas, né? Para pegar uma teoria boa e uma parte técnica de aplicação também. Então são 15 anos pelo menos de psicologia, que eu não abro mão, né, para tudo que eu faço, e mais uns 10 de sexologia, aí atendendo nessa área. Bastante tempo já. Bastante tempo, assim. E sexólogos homens são tipo alfaiates, acho que é o pessoal que está em extinção, apesar de fazer um bom trabalho, porque quem tem mais gancho ainda são as sexólogas mulheres, né? Se você pesquisar depois no Brasil, investiga sexólogas mulheres, acho que para cada 500 mulheres tem um sexólogo homem. Tamanho é o tabu também para os homens, né? Mas no mercado, nesse mercado da necessidade de tratar temas de sexualidade, as sexólogas mulheres acabam atendendo a homens também, ou isso também é errado? Atende. Elas foram as primeiras, acho que conseguiram engajar mais, porque a maioria também é da área da saúde ou da área da educação. Então são psicólogas, pedagogas, assistente social, enfermagem, medicina, né? Então é uma galera que já estava antes. Os homens sexólogos, eles até foram bons criadores de teorias, né? Os caras que escreveram muito, pesquisaram e tal, mas as mulheres educadoras e terapeutas vieram com mais força, né? Então tem muito mais no Brasil, no exterior, muito mais mulheres atuando como educadoras ou na área da saúde como terapeutas. Né? E assim, Marcos, hoje para ti que tu entrou assim nesse... foi atrás desse assunto, se especializar nele, numa cidade completamente conservadora, de origem alemã, né? De origem europeia, são mais conservadores, sim. Né? Tem muita procura disso? Tem procura na parte ainda até masculina? Antes do Marcos responder, guarda esse assunto, Marcos. Eu vou apenas explicar para o pessoal aqui que a gente vai ter 3 temas para abordar hoje aqui. Um deles é a sexualidade, é o primeiro tema que a gente vai tratar aqui. O segundo tema, você propôs a parte de finanças, isso? Ou espiritualidade? Trabalhar com essa área de trabalho, finanças ou trabalho, dinheiro e espiritualidade seria em ordem de importância. Em ordem de importância. Mesmo. Então, para o pessoal que está acompanhando ao vivo, isso vai ser um episódio único aqui, né? No ao vivo a gente vai estar seguindo com os 3 temas. Eles devem se tornar um pouquinho longos, a soma dos 3 temas. Tem muita coisa para ser conversada aqui. Mas depois na edição e na gravação, então a gente vai separar em 3 episódios diferentes. Se você está conosco aqui hoje, você vai ter a oportunidade em primeira mão de acompanhar os 3 temas. Então, sexualidade, parte de finanças e profissional e espiritualidade. E aí temos, Marcos, a pergunta do
Agora, Vai. outra pergunta que eu perdi o fio da meada. Eu não bebi nada ainda. É sobre o conservadorismo, da nossa Conservadorismo região. da cidade, assim, Pois é. porque, né? Hoje, para um homem vir e pedir para outro homem uma ajuda é bem difícil, principalmente na região que a gente vive, né? Por ser, né? Blumenauense é um povo conservador, assim, então. Como é que é isso aqui pra ti? Quanto mais conservador é a população, mais reprimida ela é no sexo, seja falar no assunto, tocar e até desenvolver-se pessoalmente aí na dinâmica afetiva, as relações, né? Então vamos colocar assim, não é o povo de Blumenau, é qualquer região como a sul brasileira. Fator climático tem a ver também, ambiente mais frio. Tem uma característica do sul, e que chega aqui no nosso estado, e no Rio Grande do Sul principalmente, que é um histórico de 4 estações bem estabelecidas, que tá sumindo, né, o nosso inverno, mas quem viveu as 4 estações sabe que a gente tem um fator aí que é o clima nos contém. A gente sabe que o pessoal que vive no norte é super extravasando, e praia, e calor, e corpos expostos. Aqui não, o pessoal se fecha, se cobre, se veste e tal, e isso é um tipo de pudor que vai se acumulando, né? Então, se fosse trabalhar a ideia de Blumenau com repressão e conservadorismo, eu diria, olha, aqui nós temos problemas sérios de falta de educação sexual para um despojar, para a pessoa começar a se sentir um pouco mais liberta e para ter um relacionamento um pouquinho mais desinibido, né? As pessoas têm muita vergonha já do falar, e na relação não vai falar nada, porque ninguém falou nada com ela antes, e na prática vai tentar fazer coisas aí, a gente vai tocar em assuntos delicados até, né? Vai tentar se inspirar em referências. Ainda bem que temos referências, né, Marco? Vai observar algo, né? Vamos lá. Porque a gente não vive mais naquela cena do Lagoa Azul que as crianças aprendem espontaneamente e parece que tudo vai ser instintivo, né? Até porque não dá para viver mais um instinto sexual na sociedade. A gente tem que conter boa parte dele e trabalhar o afeto, né? Desenvolve a sexualidade de bicho, sim, mas viva a afetividade. Então, vivendo sentimento no sexo é muito melhor para a saúde e tudo mais. Aliás, isso não deveria ser tema das escolas, inclusive, né? Da formação. Daí eu diria que Blumenau, com a maioria das cidades, tem sérios problemas, né? Restrições, porque tem uma cadeia lógica de educação sexual que quando chega no município, tem entraves bem sérios, né? Eu até abandonei a área da educação sexual, que eu comecei como educador sexual, né? Em empresa, tal, nas palestras também. Mas eu abandonei, eu pensei, cara, eu vou ter que ir para terapia, porque está muito difícil. O público mais jovem, que deveria já ser preparado para alguns temas, ele não vai ter o conteúdo. E o conteúdo não é o sexo, explicitamente. Isso o pessoal viaja, não tem noção do que é uma cartilha de educação sexual, como é que o Ministério da Educação, Saúde prepara, né? Os governos todos têm problemas, mas quando tu vai para o Ministério da Educação e Saúde, todos têm um desafio ali para criar um conteúdo que chegue lá na mão do professor, no município de Blumenau, e que seja apresentado e debatido e conversado. E às vezes até mal interpretado, né? Então eles têm que cuidar Total. muito, né? Com isso, né? Sim. Não, o problema e desafio de educação sexual não é só de Blumenau, mas eu vejo que aqui, pelo histórico, eu presenciei um negócio que foi alguns anos atrás, bastante tempo até, que a Câmara de Vereadores se meteu para querer mexer na cartilha, já botou confusão de ideias, pensava de um jeito, interpretou do outro, e eliminaram uma cartilha quase inteira, e aí, o município que vai ter a escola recebe, a cartilha começa lá no Ministério da Educação e Saúde, um tratado, que a gente estuda, eu estudo os tratados de educação e saúde, né? Quando chega no Estado, tem um critério, um crivo lá, Secretaria de Saúde, vão olhar, vão folhear, não sei se entra isso aqui, se vou trabalhar também, e se não gostar, vai mandar para o município já pela metade, quando chega no município, coisas como essas, assim como acontece em Blumenau, acabam restringindo. Aí sobra uma cartilhazinha que eles imprimem e botam no posto de saúde, ou botam na escola, ou distribuem uma vez por ano para o jovem lá, e sempre muito restritivo. Ideias de contracepção, doença, o sexo muito vinculado a só doença, mas cadê o prazer, satisfação, Disso vínculo, não se fala praticamente. intimidade? Exato. Não, Exato. difícil. Bem poucos professores conseguem abrir espaço numa disciplina no ensino médio, por exemplo, que seria o desafio maior, porque os adolescentes são tudo despudorados, de certa maneira e tal, mas é difícil falar com eles, né? A linguagem, hoje é muito difícil chegar para adolescente e falar de sexo. Para ele tá tudo dominado já, já sei, não sei o quê, já faço mais do que meus pais, que era uma crítica dos pais, vou lá no terapeuta, meus filhos aí transam mais do que eu e minha esposa, como é que faço, não sei o que. Eu disse, cara, volta a falar com a tua esposa, resolve isso aí, porque já está começando a bater a competição do lar, né? Os jovens se viram aí como podem, por conta, né? Que não seria o ideal, né? O ideal seria a gente sentar, jovens e adultos, e trocar uma figurinha, né? Nossa experiência vale também, o pior que ela tenha sido, né? Ela pode ter sido ruim. Em alguns casos, né? Não, se eu pegar nós aqui, uma geração específica, vai dizer, vou perguntar para vocês, né? O pessoal pensar e refletir. Vocês tiveram educação sexual de algum nível? Não. E já me fez falta. Eu confidencio e tu sabes disso. Pois é, em casa, bater aquele papo cabeça com pai e mãe? Jamais. Nunca. Era um tabu. Não era nem louco, né? Fazer uma pergunta dessa.
É delicado, né? A palavra via toda ali é um tapa na cara quase. Exato. Tô com 43 anos, pensa. Há 30 anos atrás, com 13, 14 anos, perguntar alguma coisa pra mãe. Sim. Nossa, não e existe. Na escola, o que rolava na escola? De educação mesmo, assim, não teve nada, né? Não. E todo mundo muito ainda replica, assim, né? muito a época da nossa infância, então vem muito a história do HIV, né? Então eu me lembro de muita incentivo do governo, mas como você disse, prevenção à doença, basicamente era isso que se falava. Sim. Se falava de outra coisa, né? Se for pensar, doenças hoje é o que menos está em voga, porque a maioria delas já está meio que controlada ou tem algum tipo de tratamento contínuo. A AIDS mesmo. Pô, a AIDS na década de 80 era mortífera, né? Sim. Então o temor era grande. A prioridade era essa, era tratar a doença, evitar a doença e tudo mais, né? Hoje tu pensa os tratamentos aí profiláticos preventivos da AIDS, parece que é uma doença crônica que se a pessoa pegar e ter, vai a vida inteira passar por isso. Então ainda o método contraceptivo mais seguro que previne doença continua sendo a camisinha, só que hoje a camisinha é um artigo quase de luxo, é um artigo de entretenimento, porra, camisinha com sabor, cor, textura, tamanho, formato, pau. Antigamente pensava que era só aquela câmara de bicicleta. Antigamente era justificado que o homem reclamasse da camisinha 30, 40 anos atrás, porque era uma coisa que era experimental, né? Era borrachuda, pouca lubrificação. Hoje as camisinhas vêm com uma segunda pele praticamente ali. Sim. Melhora prazer para a mulher, melhora conforto para o homem também. Pensa as coisas que incomodam o homem, né? Sexo, pô, às vezes a camisinha ajuda em mais coisas além da própria contracepção e doenças, né? Tem camisinha que é para retardo de ejaculação, tem camisinha que é para preservar a ereção, tem camisinha para tudo aí, o cara começa a pesquisar. Daqui a pouco basta só a camisinha, né? A camisinha faz o serviço. A camisinha automática, né? Enfim, mas o pessoal que nos acompanha aí, a gente até está um pouco político aqui ainda, apresentando o contexto, né? Mas o negócio aqui vai ferver nesse assunto. Tá um pouco formal. O Marcos não aceitou uma cerveja, mas logo primeira hora não. Primeira hora. Marcos, eu não precisaria te perguntar, porque a gente já conversou algumas vezes aí sobre algumas coisas, mas para o pessoal entender, né? De repente, algumas pessoas que estão assistindo ou vão assistir, penso assim, cara, terapia sexual, para que isso, né? Como assim, terapia sexual? O que existe por detrás? Mas aí, o que vem? Tabus, essa forma da educação, da região, né? De não se falar. O que mais temos aí? Compulsão. O que tem por detrás? Se ajuda de que forma uma pessoa? Com que determinados tipos de assuntos? O que se aplicaria hoje uma terapia sexual? Porque tem várias modalidades de terapia sexual, né? Eu sou o da ala psicológica que trata com a psicologia questões sexuais diversas, doenças, transtornos, compulsões. Vamos falar isoladamente cada caso, se for pensado. Se a gente for trabalhar a ideia de terapia sexual para o sexo que está sendo praticado e não está satisfazendo, ou está desconfortável, vou pensar aí, eu atendo muito mais homens, isso é importante frisar, porque foi uma demanda que surgiu também ao longo do tempo, né? Diz, pô, eu atendo muito mais homens, porque a maioria dos homens hoje está muito bitolada nessa ideia de sexo que satisfaz de alguma maneira, que dê prazer para sua parceira, que cria uma boa imagem, uma impressão, ainda muito vinculada à performance, né? Então, a terapia sexual, acho que o primeiro movimento para quem, pelo menos, trabalha com a psicologia, é um processo de educação sexual, tem que rever a história desse cara, né? Ou dessa cara, né, se for pensar as mulheres, mas aí eu faço mais comentários dos homens, porque a problemática maior do sexo que aparece nas relações ainda tem muito a ver com os homens. As mulheres estão se liberando aí de pudores e de transtornos ou repressões, né, que a gente reconhece nas nossas mães e avós, né. Os homens ainda não, os homens ainda estão com os problemas históricos que eles mesmos criaram ali para o sexo, né. Para libertar e liberar as mulheres no primeiro momento dessa conversa, eu diria o seguinte: nossas mães e avós talvez não tiveram experimentado o que seria o prazer do orgasmo. Isso é uma coisa muito nova, sempre existiu o orgasmo na natureza do homem e da mulher, isso nunca foi uma exceção. E muitas mulheres gozaram ao longo da vida. Desculpa, tem censura nível aqui, classificação? Nada, não. Porque daí você é para entrar no sexo para valer, vamos fundo. Não. Tá. Essa questão do orgasmo, eu diria que é uma descoberta muito mais recente, e aí entra na educação das mulheres para elas se libertarem dessa coisa de dizer, pô, mas eu dependo de um homem para ter prazer, dependo do pênis do homem, dependo de não sei o quê, e começa a analisar isso. Não, a novidade é a descoberta do prazer da mulher, e ela por conta própria, inclusive masturbação e relacionados, né? Aí isso para o homem é um tapa na cara, né? É uma ameaça, porque para ele a mulher só teria prazer na influência, que não precisa mais dele. Só também. A ação do homem é que dá prazer, né? A gente estava falando antes nos bastidores, negócio de brincadeira de, como é que é, varinha de condão lá do Harry Potter. Não, o cara acredita que a varinha dele faz mágica, e a mulher, que antigamente era desinstruída, referência, né, mães e avós, sim, o orgasmo delas era acidental e se ocorresse, né?
Acidente de percurso às vezes, se o pai ou o avô não era muito bruto, fosse um pouquinho mais agradável ali, talvez ela tivesse ali com um acidente de percurso, mas ia passar batido porque ela não estava nem sendo preparada, não tinha preliminar, quase nada, né? Então, é exceção encontrar homens de uma geração anterior à nossa que tenha satisfeito suas parceiras ou que tenha se satisfeito plenamente, porque para eles, ou era transar para ter filho, gozava com isso, tinha algum prazer, ou era só o uso da mulher, aí era a submissão da mulher, ideias de machismo, né, que a gente vai encontrar aí muito forte também com relação à sexualidade. Mas ainda para responder a pergunta, né, o terapeuta sexual hoje, ele vai trabalhar então com um processo educativo de quem não teve nada, então mínimo, né, é uma conversação de, olha, vamos rever essa história de vida, como é que o sexo inicia na tua cabeça, na presença, na imagem. Então a internet hoje ela está criando muitos fantasmas e assombrações do sexo, porque é muita informação e muita imagem, né? Sim. Sem filtro. E aí é muita informação, muitas delas são úteis, educativas, mas cria-se ideias erradas da prática, da vida aí, até conjugal, né? Então, os homens eles estão em débito para fazer a terapia para eles, que é começar a superar esses pudores que eles também têm, porque a maioria dos homens aí acha que por ter o pau grande ou ser másculo, não sei o quê, então tá tudo certo, acende a luz, bota a câmera e vamos replicar o filme, né? É assim. E aí as mulheres vão ter uma reação negativa a isso, né? E até é importante que essa conversa aqui, talvez ela inicie monogamicamente e heterossexual para nivelar um pouco a história que a gente conhece mais, mas qualquer outro homem homossexual, mulher homossexual, eles se identificam rapidamente com esses problemas históricos. Quer dizer, tipo, mas eu atendo homens gays e eles falam, não, o mesmo problema, o cara vem aqui com a mesma ideia de performance, mesma ideia de que tem que fazer lá a britadeira e fazer um desempenho espetacular, e às vezes eu só queria ser abraçado de conchinha e ganhar um beijo na nuca, né, que seja a ideia lá do homem homossexual, porque para ele seria importante ter afeto. Ter afeto. E aí tem uma ideia muito errada que é, no sexo casual pouco importa se a pessoa é educada ou não, se vai ter afeto ou não, porque é uma coisa de uso, né. E tudo bem, consenso vale. Ó, sexo casual, não te conheço, você não me conhece, não sabemos, não, vamos dar uma, os dois estão afim, é consensual, não importa o que vai sair dali, qual é o resultado. É consenso, o casual é um experimento. Agora, quando vai para a intimidade construída, aí é que entra a terapia sexual. Diz, olha, vamos rever essa intimidade aí, como é que ela foi construída, como é que ela está sendo perpetuada. Porque, no geral, o casal acredita ainda hoje, quem se casa, né, e vai morar junto, que será resolvido todos os problemas da vida humana casando, né? E não sei se alguém quiser responder a isso, casado, que tem experiência, minha opinião, atendendo casais também, é que o casamento, ele foi mal planejado desde o início da sua história. Ele disse, olha, as pessoas casam com a esperança dele. Uma promessa de que vai acontecer essa resolução. Aí casa, o sexo está ruim, desajeitado, a mulher não goza, o cara brocha, e vai mexendo com isso, mexe com a cabeça, né? Aí o fator psicológico, o cara adoece. Aí o cara começa a ficar viciado em pornografia, porque o sexo não é mais aquilo tudo e tal. Ou vai para outros esquemas e práticas e tudo mais, né? Então a terapia sexual ela vai pegar na veia, ela vai pegar na parte que faltou da educação sexual e vai entrar na intimidade do casal. Quando é feito com o casal é interessante, porque gera um monte de discussões, né? Até importante, não atendo casais juntos. Terapia, para mim, de casal e sexual, é individual, porque tem que ser um confessionário individual. Porque se for os dois, vai ter uns limites, vai ter uns arranca-tapa. Não, e vão acabar atrapalhando a terapia um do outro, né? Que é mais difícil. Funciona a terapia de casal para muitas coisas, mas quando entra muito delicado no sexo, às vezes é bom separar os dois. Olha, conta real aqui, senta para mim. A gente falava antes da confidência e confiança. Disse, olha, tem uma relação de confiança e confidência aqui na terapia, que você fala o que você quiser. Quiser falar das suas traições, quer falar dos seus pudores, desejos por mais alguém, fala abertamente, porque isso vai implicar na sua vida sexual, na sua vida íntima de casal também, né? E aqui a gente não pode nem julgar ninguém que tenha ou busque sexo fora, né? Eu fico pensando uma coisa, mas qual é o ponto que... Vamos lá. Cada 100 homens, eles te procuram por quê? Pelo qual fato? Existe assim tantos por cento por causa disso? Tem? Seria o quê? Seria pra gente entender. Eu tive que fazer aquele estudo das 10 mil horas, né? Quando eu passei as 10 mil horas de voo, de atendimento clínico, né? Eu comecei a dizer, o que eu fiz nesses 10 mil horas ali que justificaria até melhorar ou continuar, né? As primeiras 10 mil horas que eu fiz para homens ali, ficou escancarado que mais de 90% é relacionado a conflitos internos com o seu ego e o seu pênis, basicamente. Sério? Nem querendo defender teorias freudianas. O cara não está satisfeito com o brinquedo que tem. Tamanho principalmente. Não. Tamanho é um conflito. Ejaculação precoce. Sim. Todas as disfunções sexuais do homem, acredita o homem, esses que eu atendo, que está vinculado ao pênis.
Ele acredita que não, eu broxo, é o pênis que tem Meu pênis problema. não funciona. Ejaculação rápida não funciona. Não é o meu psicológico, não é a minha cabeça, não é o meu dia a dia. Todas. Então, a maior parte do que eu atendo são conflitos que o cara tem, egóicos, aí dizem, não, eu tenho um problema mental, assim, não quero admitir e tudo mais, e o conflito maior é o pênis, né? Até um parêntese, né? Essa última semana eu vinha caminhando em direção à minha casa, apartamento, e aí na frente, assim, do lado praticamente da entrada da garagem, tinha uma placa outdoor novo que botaram lá. E aí de longe eu já olhei assim e disse, pô, tem uma banana assim. No outdoor, tá lá isso. Depois confiram lá na rua Max Eren, vocês vão ver, tem um outdoor com uma banana, uma fita métrica enrolada na banana, e uma publicidade, aumente o tamanho e o volume do seu dito cujo, né? Aí a propaganda é de uma clínica de estética íntima masculina. Se já não bastasse que existe a intimidade da mulher, também vai para essa estética da vagina, lá de como é que é, aparar os excessos, né, como elas dizem, aí, tirar as beiçadas que estão sobressaindo. Tem mulheres que têm pudor também, tem problemas com isso, complexadas. Agora imagina, o do homem botaram a banana, fizeram a propaganda, eu não vou divulgar, porque quem passar vai ver, não vamos ganhar patrocínio nem nada. Mas é uma pessoa, uma mulher que faz um preenchimento igual o preenchimento labial para dar uma torneada na roleta ali, dar uma volumada. Se tu pensar, o cara vai se submeter a um agulhamento ali, meu botox, pode virar broxa ali, eu sou muito conformado, louco. Não, a promessa é essa, daí tu vê, olha, a complexidade do cara, a promessa dela que ela faz é tudo que eu venho vendo no consultório que os caras buscam, né? Diz, eu quero uma rola mais grossa e maior, porque não estou nem satisfeito com isso. Aí quando vai para terapia, a gente começa a entrar num conflito de interesse. Ela diz, cara, mas tu queres isso, então vai lá na clínica da pessoa, que tu só vai ter isso, quem sabe satisfaça. Né? Aí tu começa a identificar e diz, a tua mulher reclamou da tua rola? Pois é. Não fala nada. Então, a tua amante falou alguma coisa? Não sei o que, mas eu olho, não sei o que, meu corpo, tá lá. Diz, cara, o cara tem um problema com o próprio pênis, é quase um adorador do próprio pênis. É ele que tem um problema. Sim. Mas isso é uma coisa, cultura antiga? Existe a cultura lá que eles chamam de... É meio machista, né, cara? Mas olha só, tem uma coisa que é anterior a machismo. Machismo é quase sintomático de alguns comportamentos que a gente não gosta, né? As grosserias que os homens fazem, as estupidez, violência e tal. Mas se pensar a cultura humana, tem uma coisa chamada falocentrismo. O falo é de pênis, né? Isso é muito antigo, isso é do Oriente, cara. O cara vai pro Japão, tem festa lá do falocentrismo, que é a cultura de adoração ao deus pênis. E aí os caras botam umas piconas lá pra desfilar. Imagina o Oktoberfest com as pica móvel e com as estátuas. Não, e os caras têm... E aí eu digo o seguinte, né? Se tu for para aquela época, aquela cultura milenar do falocentrismo, tinha justificativa. Pênis, cara. Era a descoberta do homem saber que ele inseminava a mulher, o pênis tinha semente e tal, e acreditava que ele tinha magia. Não botava a mulher como coadjuvante do papel, né? E o falocentrismo é sinônimo, grosseiramente, é a adoração do pinguelo, cara. É pinguelocentrismo, então. Eu chamo isso objetivamente dizer, cara, tu é um pinguelocêntrico, bicho. Tu tá aí adorando a si mesmo e tal, e não tá nem observando o que tem aí no contexto da relação, né? Porque se for perguntar pra mulher, é mais difícil a mulher expor uma opinião sobre o pênis, porque teria que ser um pênis muito problemático, né? Sim. Que não desse conta de fazer nada, né? E aí, se for pensar a dinâmica da própria propaganda, que tem a banana e a fita métrica, é porque os homens querem acumular como se fosse pontos, né? Tantos centímetros, tanta profundidade, o volume. Mas tu acha que tem homens, então, que realmente, se fizesse esse tratamento, resolveria todos os problemas deles? A maior parte sim, porque justamente eles não têm uma causa física ali que justifique. Então, se o cara tem, por exemplo, aí são casos reais também que pude acompanhar, de quando o homem tem o chamado micropênis, que ele é uma coisa já congênita, nasceu assim e tal, e não tem o que fazer, né? Esse cara é um forte candidato para ser... passar por uma cirurgia, muitas vezes, vai botar uma prótese, bota um enchimento e tal, porque esse cara vai ter problema psicológico e emocional a vida inteira. Com certeza. Primeiro porque os homens sacaneiam a vida inteira, né? Então esse cara vai precisar dessa ajuda, mas a maioria não precisaria, é só uma insegurança. Eu tenho um amigo... Satisfação pessoal, né? Eu tenho um amigo que ele é complexado porque futebol. Terminar o futebol, nós íamos pro chuveiro tomar banho. O apelido dele era Amendoim. Amendoim? Pô, peraí, cara, eu nunca rimos tanto na vida. Que o assunto só que assim, ele chegou a chorar, Galo. Sim, tem os ele caras chegou a chorar uma hora de chegar assim, a gente dizer, para, não tira mais cara, não fala mais nada, Galo. Sim. Vamos fazer o seguinte, ninguém mais toma banho na saída do futebol, vai todo mundo pra casa assim e toma banho na sua casa. Porque, cara, um dia ele falou, cara, vocês estão rindo? Não. Só que... O cara sofre pra o assunto é respeitoso, mas caso tenha alguém ao vivo aí que se identifica com o tema, gente... Pode mandar, pode mandar. Olha que o assunto tá legal, a gente pede para compartilhe essa live, tá? O assunto aqui tá só começando e o tema da sexualidade aqui é muito interessante. Compartilhe essa live
com os amigos de vocês aí, porque agora ao vivo a gente tem a chance de perguntar. E qualquer curiosidade que você tenha aí, por favor, pergunte. A gente está acompanhando aqui no Instagram todas as perguntas e o Marcos com certeza vai colaborar e responder aí. Legal. Agora, não, olha só, a gente só entrou num tópico que é uma complexidade, uma insegurança do homem com o próprio pênis, né? E que necessariamente não é uma disfunção. Algumas pessoas vão dizer, pô, mas o pinto pequeno é um defeito. Ele diz, olha, se for um micropênis, não é que ele é defeituoso, ele funciona, só que não satisfaz nem o cara, ele vai se olhar no espelho, não vai gostar, vai se sentir inferiorizado, vai ser ridicularizado. Eu acho que ele vai até e a mulher vai ter certas dificuldades. Tem mulheres que vão olhar para o pênis e vão fazer uma penetração e vai ter uma dificuldade anatômica, né, fisiológica, tudo bem. Então, esse cara é candidato forte a ir lá para o negócio da banana. Cirurgia. Fazer a cirurgia. A cirurgia acho que é mais drástico ainda, porque eles fazem uma prótese, implanta, puxa lá. Tive até um artista famoso recentemente que divulgou fizeram uma cena para ele mostrar que ele disse, não tem pudor nenhum, vou aumentar o meu pênis e tal. Daí perguntaram para ele, qual é o tamanho do teu pênis? Ele disse, não, era um pênis razoavelmente maior do que a média nacional, e ainda assim o cara insatisfeito, e aí fazendo propaganda, isso vira até uma dinâmica de marketing pessoal, e vendeu a empresa que estava aumentando o pênis deles, e vendeu o pênis dele, né? O pênis dele foi junto na publicidade, né? Olha o fator egóico. Quero que o meu pênis apareça, quero que seja maior que o dos outros, quero maior do que o teu ex, maior do que o do outro cara. Sim. Essa é uma parte competitiva, né, que ainda aparece. Sim. É só o cara brigando com os pinguelos do outro, parece luta de espada, né? Luta de espada. Luta de espada. Isso aí tem a ver com a... Agora, esse problema pode ser tão grande na vida do cara que não teria nenhuma disfunção por causa disso. Mas psicologicamente ele cria uma disfunção pela insegurança? Sim, qualquer insegurança, não só do pênis. Qualquer insegurança pessoal. Pensar o cara que é tímido, introspectivo, tem vergonha de falar em público. Todas as pessoas que têm algum tipo de limite, vamos colocar social, né, interação, afeta o sexo. O cara vai sair, vai tentar se relacionar com alguém na noite, no bar, tal, tem dificuldade de chegar na mulher. Perfeito. Então, tudo isso é efeito colateral. Não vou tirar a roupa na frente da mulher, não vou, sabe? Outros fatores anatômicos. O cara não está com o corpo shapeado, Sim. como se fosse o objeto de desejo. Eu tenho que responder isso até antes mesmo da pergunta surgir, que é o corpo musculoso, esse que está em ostentação nas redes, ele não é objeto de desejo das mulheres. Nunca foi. Perguntei para uma sequência de mulheres, elas vão dizer, bonito, legal, mas tu ficaria com esse cara aí por causa desse corpo? Não, prefiro o meu gordinho, tal, que dorme de conchinha, que beija na nuca, que faz outras coisas, come faz preliminares. Come bem, leva para jantar. Porque eu acho que a hipocrisia é não reconhecer que tem um fator de estética aí que agora está vindo forte, né? Está vindo muito forte. E já foi antigamente cultuado o corpo de um jeito que não era tão perturbador. Os gregos lá, as estátuas, foi olhar e dizer, é um corpo shapeado sem tomar o suco, chamado suco, né? Sim. E tá tudo certo. E aí quem tinha corpo tudo bem, quem não tinha ia ter chance igual de poder se relacionar, de transar, não tinha esse conflito. Hoje não, estão querendo criar uma ideia de que com o corpo melhor, anatomicamente, esteticamente, você transaria melhor, supostamente. Falso, não acontece. Ou vai ter mais chance de pegar geral. Bom, talvez se você pegue as ratas e ratos da academia com corpo melhor, né? A propósito, quem mais se interessa pelo corpo do homem malhado são homens homossexuais que gostam do corpinho depilado, musculoso, e nada contra, tudo certo. É um desejo pelo corpo, inclusive, né? Exclusivamente. Sim. Então, se o homem gosta do corpo da mulher malhado, bonitinho, redondinho e tal, acho que o interessante é a gente começar a observar isso. Mas e os outros corpos? A gente aí que não está muito bem na fita. Que na verdade é a maioria, né? A gente está se relacionando ainda. A maioria continua se relacionando, transando, tendo vida afetiva, se casando, tendo filho e tal. Por que esses corpos não aparecem mais, né? Tem vindo assim mais uns movimentos, o movimento de diversidade seria isso, né? Vamos mostrar essas diferenças aí nos comerciais, né? Vamos botar os corpos magro, gordo, pequeno, grande e tal, preto, branco, tudo junto ali, para mostrar que tudo isso é objeto de desejo. E tem gente que tem desejo de coisas que socialmente ninguém acreditaria. Aí entraria na parte e diz, isso é o fator psicológico de cada um. Como foi construído, né? É outro tema. Mas a gente está falando aqui, na construção da terapia sexual, que foi o que puxou esse assunto, né? A parte problemática dos homens. Então, se o pênis é um problema maior, as outras doenças ou transtornos, elas vêm meio que ombro a ombro ou pinto a pinto também, né? Vem tudo paralelo, assim. Daí pensar, hoje a disfunção que mais aparece, que mais acaba atendendo, pensando nos jovens de 20 a 30 anos, a ejaculação rápida, isso disparado, assim, gurizada muito ansiosa, né? E homens com 40 para cima têm ansiedade também, têm ejaculação, mas principalmente tem um fator aí que é da impotência ou a disfunção erétil, né? A palmolescência, como o pessoal diz. Palmolescência. Né? Palmolescência agride essa galera mais velha, justamente porque é os caras que acreditavam numa ideia de sexo, hoje não vão ter mais aquela referência. Os casados aí já estão. Insegurança aumenta muito. Insegurança aumenta muito, o fator psicológico é o que manda mais nele. O cara mais racional que pensa muito, ele tem problemas sérios no sexo também. É só perguntar pra galera que é mais instintiva, né? Diz,
o peãozão lá, ele tá preocupado com lição, não tá nada, cara. O negócio dele é vida, é comer, trabalhar e transar, comer, trabalhar e transar. Agora, qualquer outra pessoa que não come, trabalha, pensa, tem ansiedade, tem estresse e ainda vai ter que transar. Aí começa a tomar conta. Isso Imagina. é comum mesmo, Marcos. Sim, Comum. sim. Só que isso acelerou esse processo e aumentou na virada do milênio, porque justamente, agora tem internet, tem a pornografia, tem outras referências, outros gostos pessoais, tem conflito geracional, né? Uma geração não se bicando com a outra, o pessoal quase briga na internet aí para defender ponto de vista, né? Quem que tem a geração mais saudável, qual é a mais inteligente, o pessoal diz, a geração nova é mais burra, não sei se é, cara. É bem diferente, né? É estranho de pensar ela tal, mas eu não sei se a minha é a mais inteligente, porque eu vejo gente da minha idade fazendo um monte de merda ainda. Como é que eu posso defender, né? Não é o mais seguro a se fazer. Então, as disfunções de ereção e ejaculação, elas vêm muito próximas também. É o que mais eu atendo, aí tive que me especializar em disfunção do homem. Por isso que eu acabei atendendo, nos últimos anos, mais homens, né? Porque as mulheres estavam bem asseguradas. Pô, tem tanta mulher atendendo disfunção e necessidade da mulher. Eu disse, olha, eu atendo, mas eu acho que eu vou fazer um favor ao grupo profissional e vamos começar a fazer as redes de apoio, né? Então, hoje eu tenho uma rede de apoio de mulheres terapeutas gigante, assim, Brasil inteiro, exterior, atender em outras línguas e tal, então isso que é o funcional da coisa, né? E para mim, volto a dizer, tipo, eu posso trabalhar o resto da vida, se quiser, só com homem complexado e problemas de jovens, idosos e pessoal de... Faixa etária que te procura hoje, vamos lá, em cima de uma média. Sim, das 10 mil horas, esse foi o cálculo. Isso é tudo estatístico, né? Não dá para pensar e achar as coisas, tem que trabalhar com aquilo que a gente tem factual ali. Nas 10 mil horas, eu acabei analisando ali um perfil médio que de 25 a 35 anos é o que mais aparece para mim. 25 a 35 anos, é dentro desse espaço. Olha só. Ali. E é um público que é praticamente 2 gerações próximas, né? Que poderiam se conversar, inclusive, o 35 tem um pouquinho mais de experiência, o 25 é meio amador, às vezes cabaço ainda e tal. Por que eles não sentem e batem um papo no bar aí? Tem uns estranhamentos disso, tem uns preconceitos com faixa geracional. Eles, eu prefiro sentar com o adolescente, com o velho da minha idade e ver os problemas de todos, e ver o que tem em comum aí, trocar uma figurinha, ver o que o velho está fazendo. O que mais se desenvolveu no século passado e está sendo criado ainda são coisas para disfunções dos velhos, né? Acho que a expressão velho não é melhor, vamos colocar os idosos aí, quem acha que é a melhor idade, talvez. Mas eu penso que os idosos podem tratamentos de todo tipo para o idoso, o homem, e para a mulher também vai ter a sua lógica, para continuar a vida sexual ativa até o fim da vida. Então, quando tu ouve ali, o velho de 80 anos ainda transa, ela diz, transa. Às vezes nem toma nada, não faz nada, simplesmente na cultura dele, na condição de vida, ele não precisa pensar e processar, não é muito ansioso, não se estressa muito. Então, e vai ao natural. E vai no natural. Ontem eu estava assistindo o jornal, ontem à noite. Marcos, a hora que tu quiser e achei interessante que o assunto foi justamente sobre isso, só que sobre mulheres. As mulheres de mais idades, maduras, que tinham vergonha de falar sobre sexo, que se separavam e nunca mais tinham sentido um orgasmo, nunca mais tinham feito sexo, nunca mais tinham gozado. E a enquete era assim, era na Globo, no Fantástico, que era assim, a mulher se conhecendo, ela se reencontrando e ela se descobrindo o seu corpo. Outras maneiras de chegar ao êxtase. Então, eu achei isso ali fantástico. Aí, junto com o que estás falando agora, hoje tem muitos dos homens que estão procurando isso também. Ou tudo que acontece é porque eles não conhecem o próprio corpo ainda, né? Sim. O homem tem um déficit histórico com a própria educação sexual, com a própria anatomia sexual. Por isso que eu digo, o pinguelocentrismo é o cara que vive com a cabeça de cima focada na de baixo. A pornografia incentiva isso, né? São padrões. Outro problema que gera problemas muito sérios no nosso tempo, né? Eu tenho muitas... Depois a gente fala. Sim. Não, esse é um tema também que desenrola, mas ainda na área das disfunções, porque ele vai desenrolar disfunções também, né? Vai complicar, vai criar novas complicações ali. O jovem, principalmente, que acabam procurando, ele já tem problemas instalados por causa da pornografia. Os caras mais velhos nem tanto, porque eles são da geração que via os filmes de um outro formato, não está preso aos algoritmos, mesmo vendo figurinha e gif pornô de WhatsApp, mas na cabeça dele, a construção, isso eu me lembro, a pornografia no final do século passado, o que eu vi de pornografia até o final dos anos 90, eram os filmes em DVD e fita, que eram 1 hora de filme com 2, 3 cenas, era muito tempo de sexo naquela proposta, né? Continuava tendo um monte de problemas se a gente for analisar hoje. Olha, a mulher ainda era submissa, o cara tinha pauzão, tudo muito focado numa ideia assim, determinista, tem que ser assim para dar certo, né? E não é a lógica que funciona também.
Tem gente que até replica aquele modelo e sente muito prazer com isso, mas não é uma lógica de se educar as pessoas. Não é um bom tutorial a pornografia. Existe pornografias que são bem interessantes, novas, que começam a pegar casais reais, você quer ter uma transa natural? Vamos filmar ela para ver como é diferente, porque tem preliminar, tem mais tempo de duração nas carícias, as mulheres estão mais relaxadas, o homem está mais seguro, não tem... às vezes até tem uns atropelos ali, porque ele diz, isso é real, o cara dá uma cãibra, ou dá uma brochada só de momento, de repente já volta, entra no clima de novo e tal. Então isso é uma coisa muito recente, 1% da pornografia não chega ainda a isso. A esse modelo. A nova educação... É sempre o modelo performático, né? O modelo clássico que a gente aprendeu na pornografia, ele é performático, ele é muito machista, porque ele trata a mulher como objeto total, mulher sempre pronta, sempre interessada, goza horrores, como se fosse assim, né? Ainda brincam lá, as mulheres gozam em líquido, na skirting lá, as mulheres ejaculam. Esses caras são um problemão, porque mesmo as mulheres que têm, realmente, às vezes, expelem líquido, existe isso de fato, mas é um número tão pequeno que se for associado o filme com isso, as mulheres que não gozam vão começar a dizer, então eu não tenho líquido, eu não gozo, por isso. Aí cria uma ideia errada. Os problemas. Começa a criar igual problemas. Com o tamanho do pênis do cara lá, sim, aí ele já acha a associação direta que se faz para criar o problema. Para a sua própria situação. Tu tá sempre se comparando, é isso, Marcos? Sim. Imagina, se você pegasse um filme de VHS ou DVD, você assistiria até o final num fim de semana, com vergonha ainda, porque tem que devolver na locadora. Então você teria uma experiência visual que não afetaria o teu cérebro. Cara, os caras vinham, mas era muito... Cara, era engraçado. A fita pornográfica sempre por último. O sanduíche entregava virado pra baixo, assim, ó. Eu me lembro que o pessoal da vizinhança lá fazia o sanduíche, ó. Filme de comédia pra criança, filme de romance pras nona, e botava uma putariazinha lá, amarrava no saco e tal, não tinha pra ninguém ver. Mas tu vê, isso aí não afeta e não afetou, tirando os problemas do filme, mas o formato. O formato foi sendo alterado para chegar na parte dos filmes que hoje estão dispostos na internet 100% gratuito, é de graça, cara, 24 horas. Quem é que teve isso nos anos 90? Ninguém experimentou 24 horas de putaria, assim, só se o cara fosse muito louco e viciado para ficar alugando, né? Não conheço estudo de diagnóstico de vício pornô naquela época. Não se constatava? Sim. Vício e pornografia começou a aparecer em 2010 para frente. Por quê? Porque os filmes estavam sendo colocados na internet, as produções começaram a ser formatadas para aquela linguagem. Hoje o pornográfico é igual ao TikTok, tem que ser um filme curtíssimo, com cenas metralhando a tua cabeça e rola pra cima, né? E vai fazendo essa... Rola pra cima. Direto. Porque o algoritmo é o que mais prende, muito mais do que a própria excitação em si. Daí tem um fator do cérebro que está condicionado a ficar vendo putaria e tal. E o moleque fica viciado muito rápido. Eu fiquei curioso porque, voltando aos principais temas dos consultórios em relação a homens, né? Ejaculação precoce e palmolescência. Como a pornografia influencia os dois casos? Sim. Como ele pode levar o cara a ter palmolescência? Sim, até é importante diferenciar... Ou estou errado, né? Não. É até importante frisar isso, que uma coisa é qualquer disfunção que não tem a ver com pornografia. Tipo, o cara não vê, ou vê uma vez na semana, lá tal. Tem uns clientes meus aí que são, adestrados a ver só uma vez na semana e tem um momento de lazer vendo um filme e se masturbando, né? Isso, olha, até aí tudo certo, porque isso aí não vai chegar a um ponto de condicionar o teu cérebro. Então não vai ter disfunções por causa dessa lógica de ver o filme. Agora, começar a ver o filme, esse da internet, no formato que ele está e no ritmo, né? Principalmente os adolescentes aí, começar muito cedo vendo isso nesse formato, ele vai ficar preso igual fica em qualquer sistema de algoritmo lá do Instagram e tal, ele fica preso ao condicionamento de rotatividade de imagem, né? Aí fica excitado, aumenta, se masturba, excitado, aumenta, se masturba, excitado. Daqui a pouco ele só está nessa, o cérebro dele só reconhece excitação. Isso como formato de prazer. Ele só reconhece excitação a partir do formato da imagem que ele vê, pronta, o sexo não vem pronto. O sexo tem que despir, montar, preparar, todo não um preparo, funciona. né? Então, o cérebro, quando vai para o sexo condicionado ao filme, o cara vai tão ansioso e tão excitado mentalmente que ele vai gozar muito rápido porque ele entra em estado de alerta, né? Isso é uma coisa primitiva, o cara começa a ficar com medo. Molecada diz, eu tô tremendo e suando, os sintomas, né? Suando frio. Cara, isso é a coisa mais primitiva que tem, o ser humano em qualquer contexto sexual ou não, de medo, o cérebro vai ativar lá os sistemas de sobrevivência, que é ter um fator que e é não bem... de prazer. Não de prazer. Difícil, ejaculação rápida, o cara disse que não sente, nem deu tempo de sentir o orgasmo, porque eu estava tão nervoso e tão com medo que a ejaculação saiu ali. O orgasmo nosso já é desmerecido porque ele dura pouco, né? O da mulher dura muito mais. A proporção do tempo de início de orgasmo até o final do homem não dá 5, 6 segundos se o cara for mensurar. O da mulher vai de 15 a 20 e se ela quiser, em sequência, faz outros, né? Tenta fazer sequência de orgasmo para homem. É só molecada muito excitada e ainda assim se machuca, né? Porque o pênis não foi feito para ficar sovando indefinidamente, tem um tempo de espera de resolução e tal. Agora, o problema que gera a pornografia, no final das contas,
ela vai piorar Agora me deu um tilt. o quadro de ansiedade, porque o cérebro ele já está acelerado no dia a dia, já está ansiedade instalada em outras questões, né? E o filme vem junto, porque a hora que ele está indo para o sexo, ele já está pensando no que ele vai fazer, né? E o filme já está totalmente na memória, o filme já está se passando na cabeça dele, ele quer replicar aquilo com a namoradinha, com a parceria lá tal, e não vai acontecer. Ele já vai chegar lá. Não tá... vai, porque ele vai chegar naquela tensão que Ou tem que não dar vai nem certo. levantar, Ou não vai levantar, ou vai ser Vai matado. bater uma ansiedade nele grandiosa ali, ele. Opa, A química acho nossa que de não sobrevivência, funcionou. não, para piorar para o pessoal que quer reconhecer os seus sintomas, né, vai ter que tratar esses sintomas, né? É pensar a química de sobrevivência nossa, inclusive no sexo que está ansioso, ele remete a coisa mais primitiva, que é o cara fica com a tremenda vontade de evacuar tudo que ele puder, o cara se peida todo e quer mijar e quer cagar e tal, porque ele tá nervoso, tá com medo, dá piriri, né? Daí já quer fugir, porra, tá me dando dor de barriga, melhor nem tentar, vou sair fora, já brocha. É a sobrevivência, fugir. A sobrevivência é igual o gambá, ele peida e foge, né? É a mesma dinâmica. Se o cara tá nervoso, ansioso, ele vai. Ele não consegue brigar contra o que o cérebro já tá há 200 mil anos programado para acontecer. A gente não consegue lutar contra essas coisas. Aquilo vira aí. o centro. Não, o cérebro ele só responde à necessidade do corpo, né? Daí o cara acha que tá mandando bem e tá consciente. Não, já conquistei ela, já vou levar pro quarto e vai dar tudo certo. É só seguir a trilha de aprendizagem que eu vi no filme, né? Só que o filme durava 3 minutos. E várias cenas de picotadas, né? O sexo não é picotado. Tu vai transar, tu vai ter que respeitar aquela lógica dos filmes antigos, que vai ter uma preparação, vai ter uma chegada no quarto, preliminar, vai ter umas conversinhas bobas e tal. Então é uma construção, né? O sexo mais funcional, ele é uma construção. Essa tentativa aí de fazer rápido, tudo rápido, e conseguir replicar filme é o que mais sabota. 100% pronto de imediato e... Não. A ideia de isso aqui gera muita ansiedade. A ideia do cara chegar de pau duro no encontro e manter o pênis ereto até a hora do sexo. Ele acha que tem que ser A assim. molecada alucinou nessa noia, não sei de onde tiraram isso. Diz, cara, o teu pênis não vai aguentar, ele não vai sustentar. Não, mas eu tomei lá o Viagra, molecada. Você sabe que sério? Blumenau, mais um recorte importante. Blumenau, alguns meses atrás, se não me engano, saiu uma notícia nacional, que Blumenau, não é a região sul, estado de Santa Catarina, Blumenau foi reconhecida como a cidade que tem maior consumo de Viagra por jovens de 20 a 30 anos. Por que será? Caramba. Por que essa molecada está tão alucinada? A gente começou no início lá, tipo, repressão, conservadorismo, dificuldade de falar. Aí o cara quer substituir uma coisa pela outra, quer compensar uma falha e também quer gerar uma performance, né? Mas não sabe que depois vai vir um resultado, né? Não, e a problemática é, Mais e se pra o remédio frente falha? veio, né? O maior trauma da galera, qualquer idade, é Falei até com o remédio. quando o remédio falha. Quando é psicológico? Mas não falha, costumeiramente né, vai com o parar remédio? depois na... O remédio falha? Não. O remédio falha. Psicológico corta. O remédio falha. Será? O remédio falha porque a tua ansiedade, ela corta, por exemplo, se o cara faz aquele tratamento contínuo lá de medicação dosagem menor, tipo Cialis, as Sim. fórmulas que o pessoal já conhece, né? Aqui a gente não vai fazer propaganda, mas todo mundo conhece, quem toma sabe. Então, tomar dosagem menor contínua todo dia e ter uma parceria fixa, esposa, namorada, alguém que ele tem regulado, isso aí funciona, não tem nada que derruba, é difícil, mesmo estando ansioso, porque já está na cabeça dele criado um caminho seguro, né? Agora, a molecada que sai na noite, toma lá 2 bagas de 25 miligramas de Viagra, achando que vai bombar, cara. e tá desesperada de medo e vergonha, não tem pau que levanta, cara. A química da ansiedade é mais forte. Ela já tá cortando no início, já, nem chegou na fase do sexo lá, já tá sabotando já o processo mental ali. Então, e os homens mais velhos também reconhecem. Mas eu fico pensando pra frente, um dia a conta vai vir. Vem. Um dia a conta vem. Bem Vai chegar uma época ali que o cara não... Eu acho, né? O cara não... Nem o remédio não vai adiantar mais. E tem uns que criam a dependência psicológica do remédio. Aí ele tem que fazer o desmame do cara. Isso tu faz? E dá um trabalho. Não, a imagem de desmamar o cara não. Sim. A imagem. Mas fazer desmame de medicação. é que eu sei o que esse podcast faz com as pessoas. Tu não então sabe desmamar os caras, cara? tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido no raciocínio aqui. Mas é a dinâmica. Eu já tô ligado. Já tá ligado? Mas chega mas nesse nível. não foi com essa... Não, mas chega nesse nível. O cara ele ficar tão dependente, psicologicamente o remédio já passou da fase de tantas vezes que ele tomou e tantas vezes que funcionou, e o remédio ainda tem efeito. É o que o médico vai dizer pra ele, cara, isso não tem mais nem efeito, tira logo aí e tal. Não, mas eu tô inseguro, não confio sempre. Existe isso também? Tem. O cara já tá seguro e não precisaria mais. Não, se o cara tá seguro, ele desmama fácil, ou então ele se desconecta fácil. Né? Mas o cara tá inseguro porque ele tem a dependência psicológica. Ah, tá. Aí essa não é nenhuma doença, é só na cabeça do cara, é quase uma neura dizer, não, mas isso aqui funciona 100%, ó, 100% funcional, aí é 100% performático, 100% agradando todo mundo, a parceria e tal. As mulheres não sabem, no geral as esposas não sabem. Que o cara usa. Os caras têm vergonha de falar disso, porra, cara, mas essa é a parceira que tu escolheu, que não é capaz de lidar com um assunto desse, porra, e tu quer se tratar o quê comigo?
Quer tratar o que ele Olha só. mastigou, porque fazer milagre eu não dou conta, né? Tem que dar conta de mediar uma conversa, preparar o terreno da conversa, que às vezes é difícil. O cara nunca falou com a esposa que ele tinha vergonha, que ele tinha um pau pequeno, broxava e tal. A mulher nunca reclamou também, se é que tinha Na que verdade, reclamar. eventualmente, seja qual seja o problema do cara, o maior apoio às vezes está dentro de casa. Não, mas isso eu defendo 50% de quem tem parceria, quem tem namorada, esposa, 50% da solução de qualquer problema é sentar com a mulher e dizer, Com a própria mulher. temos uma pauta a definir. Senta com ela e troca uma ideia rapidinho. E aparece muito casais se procurando com esse tipo de Não, problema. hoje bem menos, porque os Assim, homens têm problemas de fazer... Mas eu terapia digo de assim, casal, às né? vezes de vergonha. Vamos lá. Um casal tá tanto tempo sem ter relação, aí o marido vai chegar e vai dizer para a esposa, o que está acontecendo? Não sei, perdi o libido. Uhum. Tá, mas vamos procurar um médico, vamos procurar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, compra um lingerie diferente, vai no sex shopping. Não, eu tenho vergonha. Uhum. Chega isso para ti desse jeito? Chega. Eu tô tentando consertar o que ela acha que tá estragado. Mas por que tá estragado? Não, porque ela diz que tem vergonha. Sim. Justamente por causa esse estado conservador que nós temos. Isso. Esse Estado conservador, ele ainda criou há muito tempo e ainda cria uma imagem errada de que ainda é o homem responsável, novamente essa ideia, de fazer tudo no sexo dar certo, né? Então ele também acaba acusando e culpando a sua mulher quando não dá. Isso é problemático. Ele diz, às vezes a mulher ela foi vou colocar a expressão... O homem também é culpado. Educada, adestrada, condicionada a não gozar. A mãe dela era assim, a avó dela era assim, então ela vai se casar assim. Ela vai acreditar, inclusive, que ela não tem prazer, que não, é só isso mesmo lá. Novamente, por acidente de percurso, talvez ela tenha algum prazer. Se o cara for legal, talvez tenha algum prazer. Se não, ela vai dar pro cara, ela vai sentir dor, às vezes, até desconfortável. Tem doenças da mulher que são geradas, né? A problemática toda está nessa dinâmica de nenhum dos dois consegue, muitas vezes, admitir que tem um problema, dificuldade, né? Para os dois, né? Sim. Busca ajuda fora para um terceiro vir mediar a conversa, e quando a conversa acontece, a pessoa não foi preparada para isso. A mulher, por exemplo, está lá cheia de medos e conflitos e tal, precisa trabalhar os medos dela na insegurança, tem medo do corpo, não gosta de transar com a luz acesa. Novamente, se o cara tem um problema complexo com o pênis, a mulher tem com a vagina, tem com o seio, tem com a bunda, tem com tudo, né? Porque a imagem que se cria na internet é uma coisa inalcançável de estátua grega. Escultural, né? Assim. Aquele negócio. Aí sempre fica a reflexão, tá aí nós, aí os fora de forma que transam, namoram, se casam e tal, e aí? Esse povo é a maioria, né? Temos que defender sempre um ponto de vista que esses corpos de fachada, eles atendem essa demanda dos corpos de fachada. Fachada, de maneira de dizer, né? A pessoa pode ter muita saúde com um corpo bonito, tudo certo. Mas não precisa ter o corpo lindo e escultural para garantir que o sexo seja Não legal. é condição, né? Não é condição. Não é uma exigência da anatomia, da fisiologia e nem da psicologia. Da psicologia eu disse, é mais fetiche esse negócio aí, cara. Corpo bonito, malhando, espelho e tal, motel, jogadinhas aí psicológicas, né? O cara diz, não, eu gosto do corpo bonito da mulher ou do homem porque a imagem é legal. Porque o filme criou uma imagem na cabeça que funcionaria melhor se tivesse esteticamente o pau grande, se a mulher tivesse lá tudo voluptuosa, né? Peitão, bundão e tal. Só tudo isso é legal no sentido, gera desejo sexual também, mas educar as pessoas para uma imagem só assim de sexo, esse é o problema do nosso século. É o problema. Tá criando uma imagem fixada de corpos, né? E quando vai pro bastidor dizer tipo, mas os corpos não são assim, cara, nossos corpos não serão assim, a maioria não será assim. E o sexo vai continuar fazendo parte aí, e continuarão os problemas também, né? Agora, Marcos, falando disso, você imagina um cenário em que, eventualmente, numa relação entre o casal, eventualmente alguém está numa condição física dessa, de um corpo escultural, uma mulher de academia, aquilo que a mídia e esses filmes pregam. Aquela pessoa é daquele perfil. E o parceiro que essa pessoa escolheu não é daquele perfil. É um ser humano comum, vamos dizer assim. Isso também pode gerar algum problema de uma relação, sei lá, aquela pessoa que é comum pode não se sentir capaz, pode olhar para aquilo e dizer, nossa, isso... nunca tive algo assim, será que vou dar conta? Faz sentido isso? Sim, sim. Muita areia pro meu caminhão, né? Isso, não era um termo que a gente usava. O problema das relações, além do sexual, é essa insegurança de não estar à altura da parceria, né? Que seja o homem que tá, o homem tá cobiçando. Hoje na internet se prega muito uma ideia dessas coisas, uns papos meio estranhos de homem de valor, de sempre as mulheres gostosas aparecendo com o cara. Ele diz, cara, mas tu tá criando uma imagem de corpo, de que é o status, você voltou uma lógica antiga errada, ou pelo menos doentia de mulher objeto. Então eu quero ter a mulher mais bonita, porque é o troféu, apresento para o mundo, e um status garantido de satisfação. Depois a gente vai entrar em temas de
saúde mental e felicidade, que isso, cara, isso não garante segurança e satisfação. Isso é só um estado de momento, né? É feliz o cara que namora, talvez, a mulher que ele desejava, mas depois do tempo essa mulher pode se mostrar horrível na relação, pode se mostrar doente também, e ele reconhecer que tem doenças também, né? Então o conflito de interesse talvez é difícil equalizar, né? Os corpos muito diferentes ali, quando ambos diferentes, se alinham muito mais quando há um corpo muito perfeito, supostamente, né, perfeito de imagem, com um desalinhado. Porque esse desalinhado parece que vai estar devendo e o outro parece que vai estar exigindo. Isso acontece? E se a relação se basear nisso, como existem relações, tipo, não, vai malhar, vai ter que malhar, vai ter que perder barriga, não sei o quê. E há uma cobrança, né? E aí começa a relação Mas a dar pode ruim. acontecer de não haver, né? A escolha é fundamental. Não foi pelo visual, pelo corpo? Sim, sim. Mas ainda o sexo, principalmente o casal, ele é baseado muito na estética. Ainda é muito que as pessoas vão pra balada com a melhor casual, roupa, né? com o melhor estado, encolhendo barriga, peitoral. Temos aqui um comentário do Babalu. Babalu, nosso grande amigo Babalu. Um abraço, Babalu, querido. Grande abraço pra ti. O homem que não sai da cama feliz não vai chegar bem em lugar nenhum. Olha aí. Você tem que sair bem de casa. Ou seja, está querendo dizer que tem que sair bem da cama de casa. Sim, sim. Tem que estar bem com a Mas eu esposa. acho que ele quis falar, Babalu pode sim. complementar um pouco mais profundamente, né? No sentido de estar bem psicologicamente, para ir em busca das finanças, de tudo, ter a questão do isso que ele sexo tá bem querendo resolvido. dizer, É isso? Se o Sexo cara bem não tá resolvido em satisfeito, casa. Tem umas pesquisas aí do século passado, tem até livros, eu gosto de colecionar os livros, de estudar os livros de sexualidade, em todos os temas, né? Tem alguns títulos de livros chamados Inteligência Sexual. E aí, tanto homens como mulheres avaliam essas condições de tipo, a satisfação do sexo para o homem e hoje para as mulheres também, ela vai desencadear uma série aí de estados mentais, né? Que se o sexo é bom, se a relação é legal, independente se está sendo casual, se é uma relação contínua, mas está satisfazendo aí, o cara sai satisfeito com ele mesmo, tipo, fui lá, transei, gostei, gozei, feliz, e ainda vi a pessoa que estava comigo satisfeita, né? Cara, isso dá uma moral, um sentimento de poder maior, diz, não, então eu posso tudo nessa vida, né? Porque se tu tira isso do cara, ele experimenta a frustração de broxar, não sei o quê, ele perde potência, e não é potência sexual, Potência é potência pessoal, de vida. de. Libido que foi colocado aqui, e aí entra em outra disfunção, né? O pessoal chama hoje de perder libido, e todo mundo vai direto. Eu acho engraçado, Perder libido é perder todo tesão. mundo vai direto no urologista ou no médico endócrino e tal, diz, tô com baixa libido, minha esposa reclama, não sei o quê. Ele diz, cara, não, justo, faça isso, principalmente o pessoal com mais de 40, e faça isso importante, vai precisar em algum momento, reposição hormonal e tal, mas a maioria não tem problemas relacionados a isso. A libido do cara está na cabeça dele. Porque libido não é o fator energético do sexo. Quem estuda libido vai analisar, pô, isso aqui é uma energia, uma combustão da vida. Eu boto libido quando eu boto empenho no meu trabalho. O cara sai da cama satisfeito no sexo, mas ele não botou nem 10% da libido lá. Ele estava seguro. O outro percentual de energia libidinosa, como se diz, ele disse, eu boto no meu trabalho o dia inteiro, eu queimo energia. Por que falta energia no sexo à noite para muita gente, casais? Porque de longa data. Queimou Eu queimei a libido a mesma energia. É a mesma Queimou energia. a mesma energia. Por analogia, é uma energia motivacional. Tipo, tô motivado o dia inteiro no trabalho, mas vai cansando, chega em casa, putz, transar ainda, né, cara? Depois de 10 anos de casado, pra mulher também, diz, pô, mas de Pra novo, mulher é difícil. já tá de saco Eu acho cheio. que já é Né? mais fácil, mas a mulher é difícil. O homem tem um fator químico, né? A questão de Então, eu acho testosterona, que tal, meio que impulsiona. Mas tenta trabalhar 10 horas por dia, chegar em casa, depois de tanto também. tempo com a mesma pessoa. E isso é uma outra análise, esse tema. A análise das relações do nosso tempo ainda está sendo maquiada com algumas fantasias. Por exemplo, o pessoal ainda está casando com a promessa de que vai ser fantástico, né? É legal viver junto. Eu gosto muito de casar, já estou no terceiro, casaria de novo. Gosto de casar. Eu acho que legal não é nem casar, é o morar junto, é o melhor laboratório. Vou defender isso ao longo da conversa. Perfeito. Mas por quê? Porque se a pessoa acredita ganhando, que tô o ganhando. casar... Hã? Eu ganhei. Tu Tô ganhou? no sexto. Tá. Eu não ouvi o que vocês estão contando. Tá. A questão do casamento ainda se vende uma ideia, uma falsa promessa. Isso é uma falsa promessa da ideia de casar, que é, você vai casar novamente, resolve seus problemas, o sexo vai ser lindo porque está apaixonado. O pessoal casa muito rápido apaixonado. E o sexo é bom apaixonado. Acabou a estatística hoje que regula ali o tempo de paixão. Diz, dá 2 aninhos, acabou a paixão. Acaba, né? O que sustenta esse casamento depois? O sexo não vai estar igual. Desejo, libido não vai estar igual. Não vai Dois, estar mesmo? Não né? vai estar. Difícil. Tem que estar muito bem em vários Tem aspectos. que estar numa sintonia Olha total os ali. temas, 1000% né? de Vai ter que estar sintonia, né? muito bem profissionalmente, espiritualmente, socialmente, os temas aí da psicologia, bem equalizado para que o sexo continue. O sexo não dá para equalizar continuamente no estado de potência, você fica oscilando, né? Tem momento da vida que você está muito bem, sexo alto nível e tal. Isso também é normal, né? Eu diria que Tem o mais uma- normal é a oscilação.
A relação oscilante do sexo, de vez em quando, nem tô afim. A mulher, muitas vezes, historicamente, diz não, porque não tá afim. Agora, quando você fala que oscila, não necessariamente a relação entre o casal oscila, a próprio indivíduo oscila. Sim. Não, o humor até do casal, ele oscila também ao ponto de, como é que acordou com a pá virada, como é que o dedo destroncado mais cedo, já, não sei o que, tá rosnando. Aí a gente começa a ver os problemas do casamento de longo prazo, né? Diz, olha, daqui a pouco você não tem mais a educação básica, não tem mais um bom dia, um cheiro, um beijinho, nada. Aí a libido, porque você pega essa libido que antes era do sexo e joga tudo pra, vou trabalhar então, vou estudar, vou dedicar aí aos meus amigos, vou beber cerveja até cair e tal, porque vai ter, como é que é futebol, os quinta-ferinos, né? Quinta-ferinos. Aí tu vai ver a desculpa dos caras, os caras vão lá pra ter a catarse, porque vai pra casa não tá feliz. Diz, mas não deveria ser um momento de comemoração com os amigos? Eu vou porque eu tô feliz também em casa, casamento, com a parceria e tal. Mas nem todos estão, né? Aí fica a pergunta pra vocês e quem tá vendo, quem é que é frequentador dos grupos de quinta-ferinos e qualquer esporte que seja e que tá realmente satisfeito de longa data com a parceria, com casamento, né? A maioria vai como escape, inclusive, da relação, porque não suporta mais ficar em casa, né? A pandemia mostrou isso, né? As pessoas não se suportam ficar muito tempo juntas. Nesse espaço aí. Eu não entendi, eu vou falar. Leia. Tem um amigo Daniel que se manifestou. Daniel. Não precisamos rir. Não sei se o problema é dele, né? Ele falou assim, eu é que brochei as últimas 5 vezes. Seguidas. Procura ajuda aí, amigão. Não, já tá no estado de alerta. Procura ajuda 5 aí. vezes é demais, Marco? Seguidas. Seguidas. Considerar que inclusive, eu sei quem é que tá falando, o Daniel, ele foi meu aluno. Mas é verdade isso, Daniel? Conta pra gente aí. Conta pra nós, Daniel. É verdade isso aí? Se isso for verdade, conta aí. O que tu acha que desencadeou? Só o endereço aqui do... Se passar por um diagnóstico, vai fazer a retrospectiva. Como é que é? Tem que fazer a engenharia reversa. Vamos desconstruindo vendo o tempo. As últimas 5 vezes foi o quê? Uma só por mês e durante 5 meses? Altamente problemático. Eu não sei se é verdade, né? Eu não sei se ele tá brincando aqui. Porém, aí volta aquele assunto que tu falasse ali antes. Porque é um menino novo, tá? É um gurizão? Sim. Às vezes pode ser isso aí, ansiedade. E detalhe tá que ele tem razões para se preocupar, porque se pegar a geração do pai e avô dele, se o cara tivesse ejaculação rápida, era assim. Se broxava, era assim. Se a mulher não gozava, era assim. Hoje a gente consegue olhar e dizer, eles é que tinham problemas. Sim. Porque eles não se importavam com o problema. Hoje a gente se importa. Ele se importa com o problema e diz, eu acho que 5 vezes seguida alguma coisa aconteceu, né? Pode ser psicológico, pode ser fisiológico. Normalmente é um alinhamento aí que precisa ser feito das duas coisas, né? Porque, às vezes a saúde do cara não tá legal, estresse, trabalho, vida, tudo que possa ser analisado, né? Não, é importante, fica esperto aí. Aí, Daniel, fica a dica, fica esperto, nos fóruns, entre nos canais. Depois eu vou indicar canais muito legais. Não, mas depois a gente vai passar o teu contato também, o pessoal pode te procurar, né? Perfeito. Marcos Santos, aproveitando para divulgar, no Instagram, @marcosconselheiro. Perfeito. Eu vou aproveitar, inclusive, já para fazer esse exercício de aconselhamento, que é o rapaz que entrou em contato ali, até Daniel, colocando a sua necessidade e dificuldade, que é mais voltado a uma doença orgânica, né? Que tem tratamento muito fácil, ele pode tanto conseguir em qualquer posto de saúde, uma orientação e tratamento para remediar a coisa, né? Rapidamente, se ali em coisa de uma semana já repara e volta ao normal também. Mas se além disso tiver outros fatores que daí não são esses orgânicos, né? Não tem nada a ver com o contato físico ali, nem com parceria, é só ele mesmo, é o fator psicológico, né? Então, o que ele quer para a parte fisiológica é fácil, pode ir num médico particular ou pode ir no posto de saúde, ele vai encontrar tratamento, é até mais comum do que ele pensa, porque justamente a gente não fala, todo mundo tem vergonha de falar certas doenças também, né? São as infecções sexuais mais comuns, né? Então tem várias, tem um carrossel, e tem umas como essa dele talvez que seja mais particularmente de nascença, né? Que é uma bactéria, um vírus que acompanha e vai afetar na questão da genitália também. Isso aparece bem comum, mulheres, homens têm também. Mas é só buscar o tratamento básico ali, médico, com remédio que ele já resolve rápido. Né? E se não resolver a parte do sexo que está com dificuldade, eu diria, então leve em consideração o fator emocional. Né? Isso é um aconselhamento, né? E por que não fui eu que inventei, né, o codinome conselheiro para trabalhar um pouco da minha imagem profissional. Em 2013, com um perfil de Facebook, eu fui me encontraram no Facebook uma comunidade da Angola, que eram jovens eu achava que eram jovens adultos, mas na verdade eram adolescentes que tinham acesso limitado à internet lá, né? E vieram pedir ajuda para mim dar orientações sobre questões sexuais que lá
se a nossa educação sexual é reprimida e limitada, a deles é pior, porque eles sequer têm acesso à comunicação, né? Eles conseguiam acessar de tempos em tempos a internet, entraram no Facebook, criavam o perfil, e tinha 2 jovens lá que criaram um perfil do Facebook chamado Conselheiro Sexual. Os jovens tentando se ajudar entre eles. Só que a demanda era tão grande na Angola, mais particularmente no país Angola, e eles eram da cidade de Luanda. E eles começou a vir gente da Angola inteira pedindo ajuda para eles sobre conselhos sexuais, né, de doença, de qualquer coisa lá. E eles não davam conta, começou a criar uma lista de espera de respostas, né? Eram os 2 lá, eles tinham que fazer pesquisa para responder. Achei muito legal a iniciativa, só que eles não davam conta. Daí vieram pedir minha ajuda se eu poderia ajudá-los a responder aquela lista de espera, né? Eu disse, cara, se eu entrar nisso, eu vou entrar para resolver, mas vai levar um tempo e eu vou ter que fazer de um jeito que eu sei fazer aqui, né? Vocês vão ter que ceder a página para eu entrar nela, assumir comandos aqui, porque era muito restritivo, né? Então a gente fez um acordo, eu disse, ó, eu vou assumir a página, vou repaginar, criar um negócio mais bonitinho, educativo e tal, e vou fornecer resposta e materiais até educativos daqui do Brasil, né? Apostila, cartilha virtual e tal. E começou a ir gente, e aquela fila enorme. Tinha centenas de pessoas esperando para ter uma resposta, né? Comecei com o básico, vou responder todo mundo, né? E respondia a dúvida e dava um conselho, respondia a dúvida e dava um conselho. Disse, pô, esse conselho sexual é legal, né? E os adolescentes começaram a entrar em conflito entre eles, porque eles já não respondiam mais nada, eles já estavam na pira lá de querer curtir o agito da galera que estava participando, né? Aí eu fiz uma oferta para eles, cara, vocês não querem vender essa página para mim? Não custa nada aí, vocês não vão usar tal. Vou usar para mim, me serve, consigo inclusive, era na fase da minha de educador sexual. Eles, cara, eu acho que essa página vai me servir como educador sexual, fazer isso aqui no Brasil também, né? Fazendo público particular. Aí na época, eu acho que eu paguei $100. E eles me disseram que eles compraram livros que eles não tinham acesso, pô, $100 devia valer muito para eles naquela época. Compraram livros, apostilas, cadernos para voltar às aulas. Daí eu descobri, pô, vocês são adolescentes, cara. Mentiram para mim descaradamente ali, eu achava que era adulto, né? Eram adolescentes da Angola que precisavam de ajuda lá. E desde então, a página Conselheiro Sexual eu usei durante anos, foi uma marca, como tudo mais, e agora eu estou tirando o Conselheiro Sexual e deixando só como conselheiro por causa dos outros temas. O sexual não é o bastante, são os 3 temas da minha vida para estudar e trabalhar, tem a ver com relação profissional, propósito de vida, espiritualidade, e a sexualidade é o que mais tomou tempo ali, né? Então, Marcos Conselheiro, como tu disse, ó, parece que é conselheiro de empresa. Conselho né? de administração. Dá para entrar na empresa também para aconselhar, mas é porque até a abordagem, a estratégia de tratar alguém com a psicologia, muita gente se incomodava de alguns profissionais não aconselharem nada, porque a estratégia dele não é aconselhar, né? Eles, cara, mas a minha estratégia entra um pitaco, mas é um conselho técnico, né? Se for para aconselhar, é uma orientação que vai levar para algum lugar. Então, eu guardei esse tema ali histórico e preservo, por enquanto, assim, como identidade. Mas uso pouco, assim, se vocês olharem, eu não tenho muitos seguidores, não sou influencer de nada. Eu uso para trabalhar. Então, quem me segue são as pessoas, ou clientes, amigos, ou pessoas que indicam, né? E a rede de profissionais de várias áreas que eu tenho network ali bacana também. E aí entraríamos num novo tema que é... Antes de entrarmos, eu queria pedir um conselho final teu, né? Ou, se é que assim a gente pode dizer, porque em algum momento aqui a gente abordou sobre a importância do entrosamento do casal na questão da sexualidade, e você citou também sobre uma tendência de após o término do período de paixão, que dura mais ou menos 2 anos, né, de a coisa começar a esfriar e de realmente começarem a acontecer os problemas de ordem sexual, mas não apenas isso, também da relação como um todo. Que conselho se dá para que isso não se perca na linha do tempo? Para que consiga se manter uma boa relação e que haja essa parceria aí ao longo de toda a relação? Eu vou fazer o seguinte, o conselho eu dou em segundo plano. O primeiro plano que eu diria é não se case. Não se case, porque não é uma crítica simplesmente às pessoas que se casam, é uma crítica à ideia e modelo do casar que ainda é replicado. As pessoas ainda estão muito acreditando nessa imagem do casamento ideal, do casamento perfeito, do casamento para sempre. Essas são as falsas promessas, né? Eu penso muito mais no casal e casamento, tipo, ó, vamos morar junto, é legal, é um experimento bacana. Mas a maioria de longa data já percebe disso, olha, isso enche o saco uma hora ao ponto de querer se distanciar, né? E aí entra na parte do conselho, diz, olha, se vai casar, reconheça primeiramente que as borboletas vão parar de bater asa. Aquelas borboletas da paixão. Da né? paixão. Se a pessoa é fantasiosa, diz, frio no estômago. A ideia da promessa de paixão eterna é uma das maiores ilusões da humanidade, acreditar que vai durar para sempre. Não dura. Ah, mas o meu avô e minha avó estão até hoje juntos. Pergunta se eles estão apaixonados. Não. Ah, mas tem um que tem. Não, exceção não entra na regra para a gente estudar a massa, comunidade geral. Aí.
A maioria não vai dar conta e os apaixonados eternos, Que não na verdade, pode acontecer, não, né? A gente não pode falar, mas casos que de exceção, não é... casos de exceção, eu nem mas- diria que são apaixonados. Eles construíram a relação chamada amor. Tem muito mais a ver ali com uma cumplicidade, tem uma outra dinâmica ali. Sim. Os velhinhos que estão há muito tempo, se beijam, se abraçam. Eles preservaram coisas da paixão que Que foi legal iniciada. isso aí, né? Mas Eu o acho sentimento se bacana. perde. Os sentimentos. Tem gente que pergunta se dá para se apaixonar de novo pela mesma pessoa. Por incrível que pareça, dá, mas não morando junto e não na mesma lógica. Tem que mudar. Tem os casais que se separam e depois de um Depois tempo voltam e casam de novo. E, pô, mas pra que, cara? Tu já tinha cometido essa gafe na primeira vez? Por que não volta a namorar? Porque o que as pessoas perdem no casamento é o namorar. Namorar tem uma lógica bem curiosa, né? Talvez hoje a molecada namore de um jeito diferente, com certeza, né? Mas eu penso numa lógica funcional de namoro, que é as pessoas não ficam o tempo todo juntas, a distância dá uma saudade, dá tesão, imaginação, as conversas picantes e tal, tudo isso prepara para o sexo também, né? É legal. E o morar junto, ele vai quebrando essa cadeia que foi construída durante o namoro, né? E aí pensar, pô, então por que o casal não volta a namorar? Diz que para voltar a namorar, você tem que ter distância, privacidade, espaço, tempo, ter amigos e tal. Tem gente que não suporta saber que o cônjuge tem amizades e passa mais tempo com os amigos do que... Isso, pô, mas isso às vezes salva o teu casamento? Saber que a pessoa libera energia, Olha que interessante. o sexo não é mais mas garantia. mas aí a pessoa tem que... Não, mas aí a pessoa tem que estar com uma cabeça muito boa para isso, né? Porque é como falar, vai separar, vai saber que a pessoa vai estar mais tempo com os amigos. Tu tem que estar muito preparado. O grande equívoco das pessoas é entender que isso é o saudável, cara. É o E saudável. que ao contrário, né? O querer estar junto o tempo todo é o que estraga, no final. Outras formas de relacionamento não casamento não engajam. Na internet, assim, não faz sucesso. Olha a ideia do casamento como ela é errada, né? As pessoas estão ostentando o casamento. Criou uma imagem, tipo, meu casamento é a festa para 500 pessoas. Pessoas famosas fazem isso, né? A gente tem até a brincadeirinha aí da psicologia que é disso, olha, quer saber quanto tempo vai durar o casamento de um casal famoso? Veja a quantidade de convidados, proporcionalmente faz uma lógica ali de dedução e isso vai ser contado em dias e meses. Então, quanto mais pessoas tiver no casamento da pessoa famosa, dos famosos, menos meses duram e duram meses. 6 meses Sério? acabou, 8 meses acabou. Pega os mais famosos aí recentemente. Dá até pra fazer aposta, cara. Não sei como não lançaram um X-Bet de aposta de casamento que vai acabar, cara. Marcos, Daria mas certo também. Vamos lá, pra gente... Agora eu fiquei assim. Tu não recomenda o casamento, cara? Não, eu não recomendo a proposta de casar com falsa promessa. Amor eterno, até o fim da vida. Sim. Como é que é? Na saúde, na doença. Não, isso é bonito, isso é poético, mas tipo, experimenta morar junto primeiro. Mas Casa na depois de um prática não, tempo. é muita teoria e Experimenta pouca morar prática. junto primeiro. Namorou e vai morar junto. Mas pode haver muita tem que afinidade, casar. pode haver. Não, o morar junto sem estar casado, ele já rompe com metade das ilusões. Porque você vai viver as manias rapidamente antes de casar, porque daí você vai decidir se quer casar. Você casa sem ter a observação Claro, dos defeitos do outro. Por isso é muita promessa, né? Você não viu o cara peida, rota, a mulher bota a calcinha no boxe e faz as estripulia e tal, e xinga, e rosna, ronca, e os defeitos não aparecem antes de estar casado, porque no namoro você não está esse tempo todo, né? A pandemia foi uma das maiores geradoras de divórcio no Brasil e talvez no mundo aí. Porque as pessoas se viram confinadas, pô, mas agora tem que ficar o dia inteiro contigo? Nunca foi assim? Trabalhava o dia inteiro, saía, voltava, você também e tal. Então ficar muito tempo junto, apaixonado, funciona. Depois que acabou a paixão, você se odeia. Você tem asco, né? Tipo, não, desgruda, né? Desgruda. Tua libido já não tá mais ali, a tua cabeça não tá mais ali também. Aham. Então, acho que é legal juntar-se, morar junto, depois de um período, experimenta lá uns 5 anos morando junto. Sobreviveu, cara, casa como homenagem à sobrevivência. Como homenagem. Não, eu acho que é simbólico, porque o casamento é muito simbólico, é muita imagem. Eu casei, olha o meu álbum, né? Diz, pô, mas quem divorcia? Mas o álbum do quê, cara? Do divorciado? Aí ficou os restos do casamento, diz, não, mas fica aprendizagem e tal. Mas então não precisa nem casar? Viva junto? Viva a experiência. Viva a experiência. Eu tô colocando como exemplo, né? Eu vivo a experiência, tempo que durar, e Você quanto é mais casado? tempo durar. Você é casado. Nunca casei na formatação tradicional que as pessoas pregam, né? Eu Mas sempre em preferi que morar formato? junto. Morar junto. Morar junto. Mas é casado. Não é, cara. A gente mora junto de um jeito diferente, a gente não replica o modelo do pai e mãe de amigos que a gente conhece que não estão muito felizes. Com né? liberdade. Liberdade para sair com amigos. A gente replica aquilo que dá certo no casamento. Diz, o que tem os casais que a gente conhece que funcionam? Pô, isso é legal, vou replicar. Então, o conselho seria, casais que passou paixão, primeiro, observa os outros casais. Se os outros casais estão mais problemáticos do que você, já é um bom sinal. Porque a maioria sempre tem problema. Tem uma sinergia, tem algo diferente aí. Se tem sinergia, tem cumplicidade, diz, pô, por que vocês não começam a trabalhar os temas que estão falhando? Porque acabou a paixão, a gente não está mais com aquele tesão todo, né? E o tesão, muitas vezes, não é a paixão que condiciona a ter tesão. O tato funciona bem, as pessoas param de se tocar no casamento. Isso é estatístico, as pessoas depois de um tempo já não se pegam. Isso é uma coisa que eu discutia com o pessoal da psicologia também. Diz, galera, é o seguinte, não tem tato, não tem afeto
afetar, corporal, né? físico. Se não tiver isso ao longo da trajetória morando junto, acabou. Libido acabou, tesão acabou, porque o tato ele desperta de novo. Você pegar e alisar a pessoa, e não é grude, não é coisa do tempo todo grude, que isso aí já é uma coisa infantil até, né? É romanceada demais. Não é tato, tipo, às vezes você pegar na pessoa, mas daí pega, beija, abraça, gosta, mas no sexo não funciona direito. Só, mas então você não está sabendo fazer no sexo. O tato do sexo é outra pegada. Outro. Os apetrechos que surgiram, as tecnologias, estratégias para o sexo hoje é sensacional. Inclusive conteúdo educacional. O casal não foi educado. Casais não foram educados para o sexo, eles só foram na promessa porque no namorar era bom, apaixonado é legal, é gostoso. Aí acabou isso, agora a gente não sabe mais fazer sexo então, né? Então volta, pega as teorias atuais, contato. Tem uma coisa aí que eu acho muito interessante, as pessoas ficam grosseiras no casamento depois de um tempo, né? O pessoal reclama, diz, mas o cara é grosso, né, com ela. A gente vê, né? Mulher fria, o cara é grosso. Mas por quê? Acabou a libido, acabou a paixão, acabou o tesão, não tem mais o contato, mal se pegam e tal. Então, os casais prósperos, talvez, sejam aqueles que ainda mantêm tato, contato, diálogo e prática de sexo também é bom. Só que não essa neura de que acha que tem que transar todo dia, porque também é estatístico que o sexo ele vai reduzindo até se estabilizar para quem se dá bem. Para quem não se dá bem, desregula. Para quem se dá bem, qual é a estatística? Uma vez na semana funciona. Já é um bom número? Vai longe. Tem casamentos que vão durar décadas com uma na semana. Se funcionar uma vez por semana. Porque daí vira entretenimento. É o namorar. O sexo não é uma obrigação. O cara que está sob pressão da obrigação, tem que comparecer para você não pegar lá, outro vai em pé. Papo furado de papo de boteco. Não é nem de barbearia esse papo, é de boteco. O cara já tá falando merda, né? É tipo, não, mas se eu não pegar todo dia, alguém pega. Ou se a mulher não der todo dia, o cara vai para outro. E se experimenta 10 anos todo dia fazer sexo, quem é que aguenta? Tem que estar muito fora, um outro contexto aí de psicologia, né? Que a gente desconhece. Aí tem talvez fetiche envolvido, que é o casal que tem as fantasias. Eu acho que até seria recomendável. Um outro momento, a gente volta a falar só de fetiche e fantasia para vocês verem como tem coisa doida assim na cabeça das pessoas e que elas buscam para despertar. A gente fala dos corpos, né? Tem gente que é fetiche, é o gordinho, ou é o magrinho, ou é o alto, é o baixo, é o pelo, sem pelo, por aí vai. O careca, o outro. Careca, ou... Recebi muitas. O bom é que os gordinhos estão em alto ultimamente. Eu nem estou procurando emagrecer. Os gordinhos, cara. Os gordinhos. Amigos, a gente vai encerrar esse papo porque já deu pano para manga, eu acho que quase 1h30, hein? E não falamos de tudo, né, Marcos? Muito legal. Fica aqui o nosso agradecimento e para quem acompanhou também, mas não acabou. A live continua, porque agora o papo é isso aí, Marcos. Vamos seguir a sequência do Finanças e Sucesso Profissional. Trabalhar e dinheiro é importante. Trabalhar e dinheiro é importante na vida também, né? Não é só sexo, né, Marcos? Fica aí o nosso agradecimento especial também, novamente, a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E também aos nossos patrocinadores, Melted Cheeseburger, Malter Empreendimentos, Casas Lotéricas O Periquito de Ouro e Constru Souza Materiais de Construção. E faltou ainda antes a Lincro Soluções em Software. Fica aí o agradecimento a todos. Lembrando que o podcast está nas principais plataformas de streaming. Esse episódio foi gravado ao vivo e estará provavelmente editado também em mais capítulos aí. Nosso muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado também. Valeu. Um abraço. Valeu.